Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco. Judson, seja bem-vindo ao programa VIP. Obrigado. Você que é cirurgião bucomaxilo. Só para vocês terem uma ideia, o Judson atendeu um caso recente, que foi parar até na mídia nacional, dos pilotos que estavam vindo de Rondônia e caíram na Serra do Mangaval, Isso. ali na região de Cáceres. Vocês se lembram que eles ficaram lá durante 5 dias, né, sem comida, sem água, com as pernas quebradas, com todos arrebentados, né? E eles, os dois, ambos os pilotos, tiveram que fazer uma reconstrução facial. Exato. Né? Porque arrebentaram bastante, né, a região da face na queda, na pancada. Judson, há quanto tempo você já é cirurgião bucomaxilo? Eu terminei a residência em 2006. A programação da cirurgia bucomaxilofacial, após o período da faculdade, né, que seriam 5 anos, nós estudamos mais 3 anos em regime integral para a gente poder então são 8 anos de dedicação, para poder dizer que você hoje é um bucomaxilo, é um cirurgião. Então nós terminamos em 2006, então já vai para 12 anos, mais ou menos, que eu já faço esse trabalho. A grande maioria dos pacientes que ele atende vem através dos traumas, né? Como esse que eu acabei de citar, da queda do avião, dos pilotos, tem acidente de carro, queda de moto. Você deve ter lutador de MMA, por exemplo? Tem também. Tem muito, que agora, de um tempo para cá, acabou virando um pouco de febre, a parte de luta de MMA em academia. Então, às vezes o pessoal não está muito acostumado e acaba, acho que, errando a mão, né? E acaba fraturando. E uma parte dos pacientes que ele atende é aquele paciente que quer melhorar a estética da face, né? Geralmente aquela pessoa que tem o queixo retraído, né? A queixo lá para trás, ou então o queixo projetado. Qualquer deformidade da face, da região aqui bucal, isso, pode ser reconstruída. Pode ser reconstruída. Então, a questão da deformidade, muitas vezes o paciente ele procura o ortodontista, né, achando que o problema do encaixe dentário seja somente dentário. Mas o ortodontista ele tem um limite para ele trabalhar. Então, se por acaso o ortodontista não conseguir movimentar o dente em cima e dentro do osso, então ele já tem um problema esquelético. Além do ortodontista ter que movimentar o dente, a gente tem que movimentar esse osso, colocar esse osso no lugar. Qual seria o procedimento? Primeiro o tratamento ortodôntico, depois a cirurgia bucomaxilo ou o inverso? Na verdade, começa com o tratamento ortodôntico, o ortodontista faz um preparo, né, que esse preparo vai depender de paciente para paciente. Às vezes pode ser imediato ou pode levar até 1 ano e meio para fazer esse preparo. Faz a cirurgia com o aparelho ortodôntico e depois o ortodontista finaliza mais alguns meses. Então, a cirurgia é durante o tratamento ortodôntico. Ele estava me contando da evolução dos tratamentos, de quando ele começou a operar para hoje, né? Por exemplo, quando você começou, como era feito o corte no osso, para você poder projetar a mandíbula ou retrair a mandíbula? Então, quando nós começamos, nós usávamos um tipo de broca para fazer o corte no osso, que, querendo ou não, ele é muito traumático, ele esquenta muito, porque imagina uma peça rodando e ela vai comendo o osso, né? Então, ela é muito traumática. Passamos por uma serra, né? E hoje em dia a gente já usa um tipo de serra que ela é ultrassônica. Então, ela só vai cortar onde tem osso. Onde ela não tem osso, ela não corta. Então, eu posso passar no meu dedo que ela não vai cortar, mas se ela pegar no osso, ela vai cortar. Então, ela só corta onde ela encontra resistência. É a mesma história de você usar o bisturi laser, né? Isso, ele seleciona, mais ou menos que ele seleciona onde que ele vai cortar. Então, assim, o pós-operatório melhorou muito, né? É muito menos traumático. Muito menos traumático. De bucomaxilo. A gente acaba que evita traumatizar algumas estruturas nobres. Então, tem alguns nervos da face que antigamente
eles acabavam muito traumatizados, né? Então agora a gente acaba traumatizando menos essas estruturas e o pós-operatório é bem melhor. Chega no teu consultório muitos casos de pessoas que têm dor de cabeça constante. Chega. E vai no médico, vai no neurologista, vai no dentista, vai até na macumba. Já e não resolve. Chega, já passou pelo... Aí é problema de mandíbula. Pode ser problema de... Então assim, é interessante passar por uma avaliação de um cirurgião bucomaxila para poder detectar esse tipo de problema, entendeu? Na maioria dos casos não é cirúrgico, entendeu? Às vezes só o tratamento clínico já resolve, né? O tratamento cirúrgico, poucos casos a gente evolui. Quando a pessoa tem, por exemplo, à noite, eu percebo que eu tenho um apertamento, não sei se chega a ser aquele ranger do dente, mas eu sinto um apertamento de manhã que está até dolorido. O músculo aqui embaixo. Isso se resolve com o quê? Com Botox? Botox é uma alternativa, né? Então, assim, alguns casos a gente resolve com alguns medicamentos que relaxam a musculatura, né? Outros casos a gente previne o desgaste dos dentes usando o uso de placas, né? Então, geralmente é só tratamento clínico mesmo que... Com a plaquinha que você coloca para dormir. Para dormir, isso, porque... Que é chato pra caramba. E geralmente ninguém usa. O cara usa geralmente depois abandona. Ele já abandona. Que é meu caso. Porque incomoda, né? Ocupa o espaço da língua. Eu não sei se ela retrai, o que acontece, que ela fica apertando os dentes. Isso, que ela entra travando, né? Então acaba sendo um pouco chata mesmo. Certo. Qual foi o trauma que você já pegou de paciente, o pior trauma? Foi esse do acidente aéreo? Porque geralmente acidente aéreo não tem sobrevivente, né? Geralmente raros não né? tem. Então eu tive a oportunidade de operar, inclusive, 3 pessoas que foram vítimas de acidente aéreo. Sobreviventes e vítimas de acidente aéreo. Em um dos acidentes... Quer dizer, pessoas que nasceram de novo. Nasceram de novo, isso. E um dos acidentes houve óbito, né? E o outro não houve óbito. Mas todas as pessoas os 3 estão bem, estão tranquilos, estão vivendo bem hoje. E é mais difícil, né? Do que você fazer uma intervenção só estética, né? Porque quando é um trauma de acidente, vem tudo moído, né? Vem tudo moído. E assim, a gente acaba querendo... Moído, dilacerado. Dilacerado, vem às vezes cai no meio do mato, então isso é um grande problema. E uma das coisas que eu penso bastante é tirar aquela... Por exemplo, para o paciente não precisar olhar para o espelho todo dia e lembrar daquele acidente, eu tento deixar o melhor possível, menos cicatriz possível, porque senão, todo dia que ele olhar para aquilo no espelho, ele vai lembrar do acidente e isso aí acaba se remoendo, o trauma, todo dia fica voltando. Quando é dilacerada a face, você mesmo faz o trabalho de reconstrução ou tem que ter na equipe um cirurgião plástico? Não, nós mesmos fazemos, né? Eu tive também a oportunidade de quando eu fiz a residência, eu tive professores cirurgiões plásticos, né? Então a gente acompanhou bastante essa parte de tratamento de tecido mole, né? Quando tem algum caso que precise de um acompanhamento maior, temos uns colegas que nós chamamos cirurgiões plásticos para fazer acompanhamento. O piloto, esse que caiu aqui no Mangaval, Cáceres, ele foi bastante dilacerado. Foi bastante dilacerado. Mas ele estava tranquilo, porque ele não teve tanta perda de tecido, né? Então, geralmente, quando tem muita perda de tecido, que vai precisar de algum enxerto, Ele só rasgou, né? Ele só rasgou, isso. Ele rasgou teve bastante... e quebrou toda a face ele dele, tem bastante perda óssea, né? Mas o osso a gente consegue recuperar. Como é que funciona a questão de implante ósseo, né? Porque você faz também um implante para a pessoa vai fazer um implante dentário e não tem mais osso. Isso. Como é que então, funciona? Assim, às vezes chega no consultório, o paciente pergunta, eu quero colocar implante. Só que para a gente pensar em colocar implante, a gente tem que imaginar que vai colocar um parafuso, né? Porque, querendo ou não, ele é um parafuso de titânio, né? E a gente tem que pensar que ele vai ter que ter osso, tanto em altura quanto em espessura, né? Para suportar aquele Para suportar. Pino. Quando há uma perda prematura desse dente, né? O organismo entende que não precisa mais daquele osso. Aí o osso retrai. O osso, ele vai absorvendo, ele absorve. Então, o organismo não precisa, por isso que algumas pessoas que já de idade, que já perderam o dente há muito tempo, tem aquela boca murcha.
tem a boca fina, tem a mandíbula muito fina, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas teriam que passar por um procedimento antes de fazer o implante, que seria do enxerto, né? O enxerto hoje em dia também evoluiu muito, porque hoje em dia a gente tem uma gama de materiais a serem utilizados. No caso de enxerto, e aquela pessoa que usa dentadura? Sim. É a mesma coisa? Ela deveria fazer o enxerto? Porque, gente, vocês já viram pessoas, quem já não teve avó que usou dentadura, que à noite tira, bota no copo d'água, né? Tira, a hora que tira, aquele murcha tudo pra dentro. A tendência da dentadura, como ela não faz uma distribuição da força como o implante, é ela fazer com que perca mais osso mais rápido. Quer dizer, mesmo usando a dentadura, ele vai continuar perdendo o osso mais rápido ainda do que óssea. Vai ter mais perda óssea. Então, o ideal é fazer um implante. Tem gente que, fazendo os exames pré-operatórios, a gente já enxerga que tem osso. Então, o que vai definir se tem osso não seria a radiografia e a tomografia. Radiografia e tomografia. Isso. E esse implante ósseo, diz que tem até osso em pó hoje? Hoje em dia tem osso em pó. Então, isso que eu estava falando, hoje em dia a tecnologia mudou muito. Então, hoje em dia a gente tem osso de boi, osso de cavalo, né? Então, o que a gente pode usar. E tem pó, tem bloco. Lógico que cada caso é um caso, né? Então, o melhor osso... Esses casos, só se usa esse tipo de osso quando é uma área grande, um tamanho grande que ele necessita, e quando é pequeno, a do próprio paciente? Tem até alguns casos que dá para usar em áreas grandes esse osso em pó, né? A gente tem que partir... Mas ele é em pó, como é que ele vai... Como é que é? Ele vira um cimento? Mistura com alguma... Hoje em dia também tem algumas substâncias que a gente mistura, ele forma tipo um gel e vem por cima e cobre com uma película protetora. Essa película pode ser de titânio ou pode ser do próprio boi que faz de colágeno, entendeu? Então, assim, a gente tem que partir do princípio que o melhor osso é o osso do paciente. Do próprio paciente. É o melhor osso. E é retirado de onde, quando necessita? Quando são pequenas áreas, é tirado de algumas regiões de dentro da boca mesmo. Da própria boca. Da própria boca. Ou do queixo, ou da região lá de trás da mandíbula, né? Quando já passa para algumas áreas maiores, aí pode ser tirada do quadril ou da calota craniana. Calota craniana. Da calota da cabeça, entendeu? Aí do Mas quadril... não fica um buraco na cabeça? Não. Só tira uma casquinha. Uma lasca? Uma lasca. O neurocirurgião só tira uma lasca e entrega pra gente o osso na mesma hora. Sei. Da mesma coisa do quadril, o ortopedista entrega o osso pra gente. Tem muita gente que gostaria de ter um queixo mais projetado. Uhum. É uma cirurgia até fácil de ser feita, né? Só quando a pessoa quer dar uma projetadinha no queixo. Ela é mais tranquila. Agora, o que acabou virando febre seria os preenchimentos, né? Uhum. Só que assim, os preenchimentos acabam que quando o defeito ou a deformidade ou a queixa do paciente é muito grande, acaba que o preenchimento ele já foge dos padrões, né? Então acaba que já vira uma contraindicação de fazer um preenchimento muito grande. Então, tem o ácido hialurônico, né? Pode usar em pequenas quantidades, só que ele é absorvido pelo organismo, né? Uhum. E tem o PMMA, né? Que foi o caso do material injetado na bancária Lilian, que faleceu lá com o Dr. Bumbum, aquele caso. Exato. Injetou uma grande quantidade, ela teve uma embolia, agora dizendo que foi parada cardíaca, enfim, ela faleceu. Esse tipo de produto não é aconselhável para fazer em grandes quantidades. Para uma quantidade maior. Aí já nem o silicone, a prótese de silicone, que existe uma prótese de silicone para o queixo, né? Ela também, a gente tem que tomar cuidado, porque o silicone, ele acaba em contato com o osso, ele acaba absorvendo esse osso. Então, o ideal mesmo é se fazer um corte no osso, colocar o osso para frente e fixar com uma placa. Esse corte, ele é um corte transversal e você puxa... Eu puxo... Como se fosse uma gaveta. Isso, exato. Põe para frente e... Coloca uma placa, parafuso, como é que é? Exato. Coloca uma placa para ela manter no lugar. 40 dias e está cicatrizado. A placa continua lá. A placa continua. A placa dificilmente vai ter que tirar. Quando você faz esse corte e puxa para ficar uma espécie de gaveta assim, para projetar um pouquinho para frente, não fica fino os dois lados?
Você faz um corte no meio, né? Da estrutura óssea. No começo fica, mas pela própria força mastigatória, que eu até comentei que o organismo, ele trabalha nesse sentido. Se está precisando, ele deposita. O organismo fala mais cálcio, mais osso. E joga mais osso, ele acaba compensando isso aí. Mesma coisa, quando não tem dente... que não se usa, atrofia. Atrofia. É igual músculo. É igual músculo. Quando não tem dente, atrofia o osso. Você vê como o organismo da gente é assim, inteligente, né? Então, quando precisa, ele vai e põe. Olha, vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos na sequência ainda, batendo um papo aqui com o Dr. Judson Guimarães. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Judson Guimarães, ele que é cirurgião bucomaxilo. As pessoas que querem dar uma mudada na estética, ela vai até o consultório, o procedimento é o quê? Você faz um raio-x, faz um estudo? Geralmente raio-x... Tem gente que chega lá e fala, minha querida, meu querido, você não precisa fazer nada. Tem gente que tem... Você chega a dispensar um paciente? Chega, porque tem gente que acaba querendo, é a pessoa que, vamos dizer, é viciada em procedimento. Né? Então porque quer mudar, mas você vê que você acabando, ela já está tão bem, né, que acaba que não... Esse osso, como é que chama esse osso da maçã do rosto aqui? Esse aí é a projeção zigomática, a gente é o osso zigomático. Você mexe nisso também, na parte estética? A parte estética, sim, ele entra junto com a cirurgia ortognática, né? Então, às vezes, quando tem pouca projeção desse osso, então nós conseguimos fazer um corte mais alto, dar um corte no osso mais alto para dar um pouco mais de projeção. Então quer dizer que você pode fazer pegar uma pessoa que não tem a famosa maçã do rosto e projetar melhor. Projetar uma maçã do rosto. Isso. Através da osteotomia do osso e dar uma sustentação óssea por baixo. Então, projeção do próprio osso da pessoa. Do próprio osso. Sem aplicação de produto nenhum. Sem aplicação de produto nenhum. Entendeu? Que beleza. Mas isso aí, assim, é o paciente ir para ver se ele é apto a fazer esse tipo de procedimento. Então, nós fazemos estudos, né? E hoje em dia também com a tecnologia, esses estudos hoje em dia são todos computadorizados. Então, quando eu comecei... Quer dizer, antes de você realizar o procedimento, você mostra para o paciente como é que vai ficar? Nós mostramos finalizado? Um predictivo do que seria o final, né? Lógico assim, que computador, ele não, a pessoa acaba que não vai... o tratamento não vai ficar 100% fiel, mas a pessoa tem uma noção do que vai ficar. Então, assim... Hoje em dia tudo é computadorizado em relação a esses planejamentos. Até os guias cirúrgicos são feitos em impressoras 3D. Quer dizer, não tem gente feia, tem gente, que não investe em si mesmo. Exatamente. Se quiser, fica... Exatamente. Chega à perfeição. Chega quase a perfeição. Quase a perfeição. Você já chegou a fazer assim alguma candidata a Miss? Candidata a Miss? Nunca te procuraram? Não, ainda não. Mas dá para construir um rosto de Miss perfeito? Dá para construir. Porque a gente, em relação a esse software, a gente consegue colocar todas as projeções, as angulações, as medidas do que seria feito. Ele faz um planejamento e imprime impressora 3D para a gente usar esse guia. Você tem um consultório, né? Que é a clínica Bucalmed. Isso, exato. Inclusive lá você tem a tua consultório irmã, que é odontopediatra. Odontopediatra, exato. Atende crianças. É isso. Tá. Mas a questão dos traumas, geralmente são atendidos nos hospitais. São atendidos nos hospitais. No pronto-socorro municipal de Cuiabá, né? Lá mesmo você faz a reconstrução? Lá mesmo eu faço. O piloto que caiu, você foi feito lá? Não, o piloto foi no hospital particular. Foi no particular? Foi no hospital particular daqui da cidade. Eu atendo principalmente no Hospital Santa Rosa. Santa Rosa? Principalmente no Hospital Santa Rosa. Mas você não faz só particular, você também atende... Alguns tipos de convênios também atende. Mas o legal mesmo é fazer estética, né? O bom é fazer estética. É bom fazer estética, porque a gente acaba... O perfil do paciente é diferente, né? Então ele está procurando, ele acaba te procurando, ele já pesquisou, ele já sabe o que quer, entendeu? Agora o trauma é uma coisa muito rápida, né? Então acaba que a gente precisa resolver aquilo, assim, às vezes de um dia para o outro. Quando a pessoa tem um trauma facial, principalmente por acidente, mesmo você fazendo o seu melhor, 100%,
ele não volta a ser a mesma coisa. A questão mecânica... Se adapta. Se adapta. Alguma coisa vai ficar diferente, né? Então, assim, seja uma cicatriz muito pequena, né? Seja uma diferença pequena na mordida, mas, assim, é imperceptível. Vamos dizer assim, é de imperceptível. A pessoa tem uma vida normal. Normal, perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Não altera a vida. Mas assim, sempre me perguntam, vou ficar igual eu era antes? Eu falei, igual? 100% Nunca, não 100% tem porque se eu deixar uma cicatriz de 1 milímetro, ele já não vai ficar igual mais. Mas a parte funcional? Funcional, perfeitamente igual. Funcional fica perfeito. Não, perfeitamente igual. Entendeu? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas é a questão estética mesmo. É. Vamos lá, quando eu faço o implante com você, você mesmo que faz o implante ou você tem parceiros que atuam com você? O tratamento é do início ao final? Realmente, quando eu começo o caso, eu vou do início ao final. Então a gente já deixa o paciente com vamos dizer assim, com a expectativa final dele pronta. Você já pegou o paciente, por exemplo, que foi lá para fazer um implante, tá me faltando 2 dentes aqui, aí você percebeu que ele tem um problema mandibular, ele tem que afastar ou projetar a mandíbula, é conversado, explicado para o paciente? Sim, porque às vezes chega a maioria topa fazer, ele fala, não me incomoda, eu quero ficar com o queixinho nóia rosa mesmo, não tem problema. Alguns não querem fazer não, porque tem medo, né? Então, às vezes, até para poder fazer o implante, a gente precisa, às vezes, fazer uma cirurgia ortognática, né? Porque, às vezes, ele já vem com essa deformidade lá de trás, então não adianta eu querer colocar os implantes na posição que vai ficar tudo errado. Então, às vezes, eu tenho que preparar todo o local antes, seja com enxerto, seja com cirurgia ortognática, para mim poder fazer preparar a base, né? E preparar a base, entendeu? Senão não finaliza. Senão não finaliza. Para nós leigos, Judson, quando a gente ouve falar assim, o Judson é cirurgião bucomaxilo, né? A gente leigo entende que é o maxilar e a região da boca, né? Isso. Mas é só essa área de atuação sua ou ela pega tudo, a face inteira? Ela pega a face inteira. Então ela vai pegar da testa, né? Tem muitas fraturas da região do osso da testa, né? Então ela pega da testa ao queixo e pega do comecinho da orelha até o começo da outra orelha. Chega muito paciente lá com fratura por dentro de testa. Chega. Levou tombo? Dentro de casa? É porque a testa, ela é um osso muito fino, né? Apesar de ser o crânio que protege o cérebro, mas ela é um osso que elas são 2 camadas. Então, geralmente, quando fratura essa camada externa, aí o paciente fica com aquela testa afundada. Lutador de MMA. De MMA acontece bastante. Tem uma cotovelada, afunda. Não necessariamente chegou ao cérebro, porque ainda tem outra camada lá para dentro, mas ali a região da testa foi afundada. É muito comum o paciente que leva tombo em casa? Muito comum. Fratura? Muito comum, principalmente a região em volta dos olhos. E essa região fratura bastante com tombo simples. Tombo besta. Bobo. Às vezes meu irmão caiu na escada na casa dele, mas bateu de nuca, né? O corpo dele formigou inteirinho, ele falou, fiquei tetraplégico, né? Ele ficou meio imóvel assim, mas fez os exames, acabou que foi só uma pancada mesmo. Foi só susto, mas acontece muito isso, né? Diz que as pessoas idosas às vezes morrem de tombo, né? Morre de tombo, Cai, bate a cabeça e... porque tem ditado que mata idoso é tombo, né? Então... Esses anúncios que a gente vê, dessas cápsulas de cálcio principalmente anúncios feitos para idoso, né? Para manter a estrutura óssea, o que você indica como conhecedor do assunto? A pessoa manter uma estrutura óssea saudável? Assim, da nossa área, realmente só alimentação mesmo, manter a função. Porque só pelo fato de manter a função de mastigatória, o organismo ele já deixa essa região mais rica. Então, assim, em termos de suplementação da nossa área... O fato da pessoa ficar tomando o cálcio... Não, da nossa área não tem... É manter a função. Na tua região, não? Não, é manter a função mastigando. Tendo todos os dentes, tá perfeito. Quando há falta de dente... Aí, o interessante... Faltou apenas um dente na boca. Aquela região onde teria que ter um dente ali, começa a ter perda óssea. Começa a ter perda óssea.
começa a fazer uma cascata de problema, né? Então, o dente, ele sempre tem, na boca, ele sempre está em equilíbrio. Então, se você tem uma perda de um dente, os outros vão querer ocupar o espaço desse dente. Então, se for no dente de baixo, o de cima vai querer descer, o de trás ele vai querer inclinar. Então, isso aí vai acabando gerando vários tipos de problema. O bruxismo, que é o ranger os dentes à noite, ele é o apertamento ou o bruxismo é uma coisa, apertamento é outra? O bruxismo seria uma linguagem popular, vamos dizer assim. Então, mas é um apertamento. Que eu estou falando que o povo sim. Porque o que acontece? Aperta e acaba arranjando os dentes, então, antigamente falava. Você trata isso também? A gente trata isso também na clínica. É tua função. Isso. Tratar. Isso. Tem muita gente com esse problema? Muita que procura e muita que ainda... E resolve fácil isso? Não resolve fácil. Então, o tratamento, como eu disse, o paciente é difícil, às vezes, a adaptação. Entendi. Né? Então, geralmente, mas resolve. Geralmente é a plaquinha. Geralmente a plaquinha. A famosa plaquinha. Judson, obrigado pela tua presença aqui no VIP. Muito sucesso para você. Eu sei obrigado, que você já opera bastante. Então, você de casa que conhece alguém que tem alguma deficiência na face, está aí. É o cirurgião buco-maxilo que trata disso. No caso conosco aqui, Dr. Judson Guimarães, que atende na clínica Bucalmed. Fica na Presidente Marques, número 1600. O endereço, telefone, os dados, mídia social, tá tudo aí no teu vídeo. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Tá ok, obrigado, velho. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco.